Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Para o pastor Márcio, saudações rubro-negras. Você pode ficar de pé, que alegria, irmãos, estar aqui com vocês. Uma salva de palmas para esse grupo maravilhoso aqui. Vou precisar de vocês no final. Glória a Deus, que bênção, que culto maravilhoso estamos tendo. Eu já estou recebendo muito de Deus, você também? Aleluia. Você trouxe sua Bíblia? Ou se a sua Bíblia está no seu celular, tablet, levanta comigo. O apóstolo Guto diz que quando o diabo nos vê com a Bíblia já fica nervoso. Então vamos deixar o diabo nervoso aí. Diga: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma e saúde para o meu corpo. Nessa noite, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso produzirá muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Aleluia, amém, glória a Deus. Queria que você sentasse e abre sua Bíblia comigo em João, capítulo 14. Aleluia. O pessoal já adiantou o tema aí, ó. O Senhor colocou no meu coração, a gente vai estar falando sobre alegria, sobre tristeza. Eu quero construir um raciocínio com você aqui a partir de João, capítulo 14, verso 26. Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Jesus disse que ele estaria dando a paz dele. E ele não dá uma paz como o mundo dá. E é importante a gente entender isso. Existe uma paz que é natural no mundo, que pode ser experimentada por qualquer ser humano. É uma paz que está no âmbito dos sentimentos, das emoções. É uma paz circunstancial que depende daquilo que vivemos, da ocasião em que estamos, da circunstância na qual nos encontramos, daquilo que vemos, que ouvimos. Depende dos nossos sentidos, depende da nossa reação, das nossas emoções. É uma paz circunstancial, é uma paz reativa, uma paz natural que o mundo também dá, que a gente também pode encontrar no mundo em algumas situações, né? Você vai para uma praça bonita como essas várias que vocês têm aqui, né? Muitas plantas, e você senta lá, né? Você se concentra e você esquece, né, seus problemas, você se concentra em algo bom, você fica lá vendo os pássaros, o som do vento, as árvores, você vai sentir uma paz. É uma paz natural. Mas Jesus, ele estava dizendo aos seus discípulos que a paz que ele estaria deixando para eles não era como o mundo dá. Era a paz dele. E a paz dele não é uma paz natural. Não é uma paz que depende das circunstâncias. Não é uma paz que depende da ocasião, do que fazem ou falam sobre você, de onde você está, do que você está vivendo. É uma paz interior. Jesus disse: eu vou deixar em vocês. E ele falou sobre a vinda do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Essa mesma paz, ela é também falada por Paulo lá em Gálatas capítulo 5, como um dos frutos do Espírito.
ela é produzida pelo nosso espírito. Uma vez que eu e você nascemos de novo, entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos a natureza de Deus, nós recebemos essa paz que vem de Deus, que Jesus viveu e demonstrou ela aqui nessa terra e deixou para os seus discípulos, para mim e para você também. Amém, irmãos? Aleluia! Essa mesma lógica, que nós podemos encontrar com respeito à paz, existe uma paz natural, existe uma paz sobrenatural. Nós também vamos ver com relação tanto à alegria quanto à tristeza. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 7. Aleluia! Aleluia. Versículo 8, ele diz: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo ele fala aqui também sobre dois tipos de tristeza. Ele diz que existe uma tristeza segundo Deus e ele diz que existe a tristeza do mundo. Ele diz que essa tristeza segundo Deus, ela vai produzir arrependimento. O que é arrependimento? É a palavra grega metanoia, significa mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de curso ou direção. E ele termina dizendo: a tristeza do mundo é diferente, é um outro tipo de tristeza. A tristeza do mundo vai produzir morte. Sabe, existe também uma alegria do mundo e uma alegria de Deus. Existe uma alegria natural, existe uma alegria sobrenatural. A gente viu que Paulo falou que existe uma tristeza natural do mundo e existe uma tristeza sobrenatural de Deus. Pastor, tristeza de Deus? Existe. Foi o que Paulo falou aqui. Estou deixando você pensar. Agora, a tristeza do mundo, ela produz morte. O que é que vai fazer com que a gente vença essa tristeza do mundo? Qual o oposto de tristeza? Alegria. Agora, a alegria do mundo também produz morte. Provérbios 1,32 fala que os loucos, ou que estão vivendo sem a sabedoria de Deus, por causa de uma impressão de bem-estar, eles permanecem no erro. Provérbios capítulo 14, queria que você abrisse lá. Provérbios 14, verso 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Que alegria é essa? A alegria que muitas vezes é encontrada nesses caminhos de morte. Jesus disse que existem dois caminhos, um largo e um estreito, ou um que a porta é estreita.
E ele diz que esse largo parece ser um caminho de alegria, mas o fim dele é a morte. É o que Salomão também está falando aqui. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, parecem ser caminhos de alegria, de prazeres, mas essa alegria, ela vai culminar em uma tristeza, ela vai culminar em morte, porque é uma alegria do mundo, é uma alegria temporária. Então, existe uma alegria do mundo, uma alegria de Deus. Existe uma tristeza do mundo e existe uma tristeza de Deus. Quantos estão entendendo? Natural, sobrenatural. Essa alegria do mundo, dos prazeres desse mundo, ela precisa ser combatida com a tristeza de Deus. E a tristeza do mundo, pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas preocupações, pelos sentimentos, ela precisa ser combatida com a alegria de Deus. Sempre a gente vai encontrar alegria versus tristeza. A alegria do mundo, a gente precisa combater ela com a tristeza de Deus. Eu vou te explicar, fica tranquilo. E a alegria de Deus vai nos fazer combater a tristeza do mundo. Você precisa entender é que a de Deus sempre vence, seja tristeza ou alegria. Porque é sobrenatural. Aleluia. Mas vamos falar primeiro da tristeza de Deus. Tristeza de Deus, tristeza segundo Deus, foi o que nós lemos aqui em Coríntios. Amém? Para arrependimento. Abre em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Verso 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Você não está lendo errado, não. Tiago está mandando se entristecer. Pastor, como assim? Se entristecer? Mas com quem ele está falando? Primeiro ele falou com pecadores, e depois ele falou com pessoas que estão em ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Oscilando entre dois caminhos, entre dois pensamentos. Pessoas que estão cometendo uma mesma falha, e volta, e vai de novo, e volta, e vai de novo. Inconstante, como ele também fala, como as ondas do mar. Então, se você se encontra nesse tipo de situação, em ânimo dobre, inconstante, espiritualmente falando, porque você ainda está se deixando levar, em alguns momentos, pela alegria do mundo, pelos prazeres desse mundo. Porque, irmãos, se pecar não trouxesse alegria, não seria tentação. Quantos concordam comigo que pecar traz alegria? Sim ou não? Vai trazer uma alegria para a tua carne. Mas é uma alegria passageira. Uma alegria momentânea. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana em João capítulo 4, Jesus pediu a ela água.
E ela pensando que Jesus estava só se referindo a uma água natural, né? Quando Jesus disse para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo, você que me pediria. Porque essa água aí que você bebe, você volta a ter sede. Mas a água que eu te der vai te saciar por toda a eternidade. Aquela mulher pensava que Jesus estava falando de uma água natural. Ela disse: pois me dê dessa água, para eu não precisar fazer esse caminho até essa fonte todo dia aqui, carregando essa água. Me dê logo. Mas Jesus não estava falando de uma água natural. E do mesmo jeito que existe aquela água natural que aquela mulher tinha, Jesus estava falando de um outro tipo de água. E ele disse: essa água que você bebe, ou seja, esse prazer, essa alegria que você tem tido, são momentâneos. Você fica com sede de novo. O vazio volta novamente. Te preenche por uma noite, te preenche por alguns dias, te preenche por um momento, mas o vazio volta. E aí você fica com sede. É daí que surgem os vícios. É por isso que o pecado escraviza, porque ele vicia você, porque ele te deixa dependente de ter que fazer de novo, para ter aquela alegria de novo. Mas Jesus disse: a minha água, ou a minha alegria, o meu prazer, vai te saciar por completo, para sempre. Existe uma alegria no pecado, mas é dessa alegria que Tiago está falando. Você precisa converter essa alegria em pranto. Essa alegria que o mundo te dá para te escravizar, para te prender no pecado, você vence ela, sabe como? Com a tristeza de Deus. Aquela tristeza que Paulo falou aos Coríntios, que gera arrependimento. É por isso que Tiago diz: converta o teu riso ou a tua alegria em pecar em pranto, em arrependimento. Lamente, chore na presença do Senhor. Confesse o teu pecado, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Mas seja sincero com Deus. Teu espírito não gosta de pecar. É por isso que quando você peca, dentro de você bate esse pesar, a tua consciência pesa. E aí você precisa dar lugar a isso e se arrepender. E a tristeza, segundo Deus, vai te fazer mudar de mentalidade, mudar de curso e não mais querer aquela alegria. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Aleluia, aleluia. Mas essa não é a minha mensagem. Tudo isso foi só a introdução. Eu vou começar a mensagem agora, mas talvez ela vai ser bem mais rápida do que a introdução, porque a minha mensagem está na outra alegria e na outra tristeza. Agora, do mesmo jeito que a tristeza, segundo Deus, vai te fazer vencer a alegria do pecado e te tirar do pecado, a alegria, segundo Deus, também te faz vencer a tristeza desse mundo. E como Paulo disse, a tristeza do mundo leva para a morte. Em Provérbios 17, 22... abre lá, Provérbios capítulo 17, verso 22. Salomão disse assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido ou triste faz secar os ossos. A tristeza, vai te levar mesmo à morte. É um caminho em que um abismo chamará outro abismo. E o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que jaz no maligno, é um mundo onde nós vamos
ter situações que vão mesmo trazer, muitas vezes, tristeza, preocupação, opressão, mágoa. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas Jesus também disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no mundo a gente vai ter aflições, a gente vai ter situações que vão trazer para nós tristeza. Somos humanos, temos sentidos, temos emoções. As situações podem nos afetar e podem trazer tristeza para nós. Preocupação, angústia, medo. Mas como eu venço isso? Como eu venço essa tristeza que é do mundo, que leva à morte, que é natural? Com uma alegria que é sobrenatural. Do mesmo jeito que essa tristeza, segundo Deus, que vai gerar arrependimento, me faz vencer, me faz tirar de mim esse prazer, essa alegria do pecado. A alegria que Deus dá, ela pode tirar de mim qualquer tristeza que o mundo possa trazer. Aleluia! Aleluia! Quero ler alguns textos com você. Sabe, irmãos, em Eclesiastes capítulo 3, a gente vê um texto lindo, maravilhoso. Existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. No verso 4, Salomão diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E a gente já aprendeu que existe sim uma tristeza segundo Deus, mas isso é só quando a gente lida com o pecado. Se eu não estou lidando com o pecado, eu não tenho que estar triste. Quantos estão entendendo? Agora você pega Eclesiastes 3, verso 4, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, e você compara com o Novo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele reforça: outra vez digo, alegrai-vos sempre. Mas Paulo, existe tempo de chorar. Mais uma vez, irmãos, que nós nascemos de novo, que nós temos acesso a essa alegria sobrenatural, para mim e para você, não deve mais ter tempo de chorar. Pastor, chorar é pecado, não posso chorar. Jesus chorou, não é pecado não, Jesus chorou. Quando Jesus soube da morte de Lázaro, Jesus chorou. Mas Jesus não ficou chorando. Chorou momentâneo. Uma situação. Sabe, irmãos, se Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, fala para mim e para você em uma nova aliança, que é possível, não é nem que é possível, é que é dever, porque ele foi no imperativo, foi uma ordem. Alegrai-vos sempre. Se Deus diz para eu me alegrar sempre, é porque eu posso me alegrar sempre. Deus não ia me mandar algo que eu não poderia obedecer. Ele não é injusto. Mas hoje, porque hoje eu tenho acesso a essa alegria que é sobrenatural, não importa o que venha no natural, não importa como uma notícia da perca de um grande amigo que fez Jesus chorar, mas logo ele foi para o sobrenatural. E o sobrenatural tirou ele daquela situação que poderia
prendê-lo em uma tristeza que o levaria a um caminho de morte, que traria consequências para ele espirituais, emocionais e físicas. Mas uma alegria sobrenatural nos livra disso. É por isso que em Deus, hoje, nascidos de novo, com o Espírito Santo em nós, podendo frutificar, viver não mais afetados pelo que está por fora, mas de dentro mudar o que está por fora, a gente pode se alegrar sempre no Senhor. Amém? Aleluia. Salmos capítulo 30, versículo 11, diz assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Em Cristo, irmãos, hoje, por causa da salvação que nós recebemos, nós temos agora vestes de louvor, temos agora óleo de alegria ao invés de prantos. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Óleo de alegria. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E aí que está a alegria, em louvar a Deus, em olhar para Deus e não para as circunstâncias, em olhar para o que Deus diz e não para o que disseram, em olhar para o que Deus vê e não para o que eu posso estar vendo. Aleluia! Como nós cantamos aqui, eu tenho uma palavra. Quando você tem uma palavra, ela é suficiente para você se alegrar. Tudo que nós precisamos para nos alegrar é de uma palavra. Aleluia! Sabe, quero ler com você 1 Samuel capítulo 1. Aleluia! Deus está falando com você. Aleluia. Aqui a gente vê a história de Ana. No versículo 8, Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa era a situação de Ana. Triste porque não podia ter filhos. E aquela circunstância, aquela limitação, aquela impossibilidade foi deixando-a cada vez mais triste, abatida, amargurada. E isso foi se refletindo em outras áreas da sua vida, a ponto dela não conseguir estar comendo. E você sabe que se alguém não se alimenta bem, vai ter problemas físicos. Era assim que Ana estava. E ela foi até lá, chorou abundantemente. Verso 11 diz, aí fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse:
Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana estava lá, né, se derramando em oração, fazendo um voto a Deus, né, mas ela estava numa situação tão mal por causa daquela tristeza, por causa daquela amargura, que ali vendo, pensou: está bêbada, fora de si. Ana disse: não estou bêbada, é só excesso de ansiedade, de aflição. E aí ali, acredito que inspirado pelo Senhor, ele era um sacerdote, ele disse para ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 18. Disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Agora, vamos lá, versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho que lhe chamou Samuel. Irmãos, sabe, muitas vezes essa passagem é muito mal interpretada. Porque as pessoas pensam que o que fez Ana ser mãe foi a tristeza dela. Só que triste ela já estava e não era mãe. A Ana chorou tanto pedindo filho a Deus, que Deus disse: você vai ser mãe. E aí as pessoas pensam que Deus se move pelo nosso drama. Mas eu tenho uma novidade para você. Deus não vai se mover por drama. Não, mas foi a promessa, que o voto que Ana fez, que fez Deus dar um filho a ela. Foi não. Porque quando ela fez o voto, ela continuou lá do mesmo jeito. A ponto de Eli pensar que ela estava embriagada. Ela fez o voto e ela continuou lá, sem conseguir comer, com o semblante decaído, amargurado. Pastor, e o que foi que fez Ana ser mãe? O que fez e faz eu e você receber qualquer promessa da parte de Deus? Fé. E a fé vem pelo? E como a gente cantou, uma palavra foi suficiente para mudar aquela situação de Ana e para dar a ela o milagre que ela queria. Vai-te em paz e vai ser conforme você pediu. Foi a palavra que ele deu para ela. Ana saiu dali diferente. Sabe por quê? Porque ela creu naquela palavra. E foi o crer nessa palavra que fez Ana ser mãe. Não foi o chorar, não foi o fazer um voto. O que fez Ana ser mãe foi crer em uma palavra. Ela creu tanto que ela já saiu diferente. Estou com fome. Comeu. E diz: o seu semblante já não era triste. Ana não estava grávida, Ana não tinha passado na farmácia, pega um exame. Ela não tinha nem feito nada com o marido ainda. Ela não conseguia comer. Você acha que ela ia ter libido? Só tem adulto aqui, né?
Mas, meu irmão, que ela saiu, seu semblante já não era triste, ela comeu, de madrugada adorou ao Senhor e coabitou com seu marido. Mas naturalmente, ela era estéril. Só que ela creu na palavra. E quando você tem uma palavra, é suficiente para você se levantar, limpar a cara, levantar o semblante, adorar, louvar, comer, aproveitar a sua vida sem preocupação, sem ansiedade, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pegou a palavra, seu semblante já não era triste. Porque quando você crê na palavra, a alegria brota. Porque fé se alegra mesmo sem ver. Fé se alegra porque tem uma palavra. É por isso que Jesus disse: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ei, você já tem uma palavra. Ele venceu o mundo. Não importa o que você esteja passando, não importa o que possa estar te deixando triste ou trazendo tristeza, preocupação, Jesus já venceu. E Paulo disse: sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Eu e você não precisamos mais sacrificar nada. Ele já se sacrificou por mim e por você. Ele já pagou o preço. Tudo que eu e você temos que fazer é o que Ana fez: pegar a palavra, pegar a promessa e agir em fé. Aleluia! 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 É por isso que lá em Atos 27... no meio de uma tempestade, Lucas foi quem escreveu Atos, ele também estava naquele navio. Ele diz assim: quando já tinham acabado todas as nossas esperanças de salvamento, já tinham jogado tudo no mar, agora só faltava eles e o barco se enchendo d'água. Já era, vamos morrer. Paulo se levanta e diz: tende bom ânimo. Como alguém pode ter bom ânimo no meio do oceano, no meio de uma tempestade, sem esperança natural de salvamento? Paulo disse: porque eu tenho uma palavra. Um anjo apareceu para mim e ele trouxe uma palavra de Deus, de que nós não iríamos morrer. Então vamos se alegrar. Ei! Somente quando você tem uma palavra, você consegue se alegrar no meio de uma tempestade. Jesus disse: a minha paz vos dou, não é como a do mundo. E os discípulos sabiam disso, porque esses mesmos discípulos também estavam no meio de uma tempestade, desesperados. E Jesus estava onde? Dormindo um profundo sono. Só a paz que Ele dá te faz dormir no meio de uma tempestade. É por isso que o salmista disse: o justo não se atemoriza com as más notícias, porque o seu coração está confiante no Senhor. Quando você tem uma palavra, quando você confia no Senhor, você é como aquele monte de Sião, não se abala, permanece firme para sempre. Nada te tira do prumo. Aleluia! Você pode ter bom ânimo em meio à aflição. Você pode ter bom ânimo em meio à tempestade. Você pode ter alegria e se alegrar em meio à tristeza.